Olá, bom dia. É, bom, acabei de assistir a coluna da Marina Argenta e dá até aquele calorzinho no coração, né? Perceber a ascensão do cinema nacional e essa projeção global que o nosso cinema está tendo. Como eu sou, né, dos anos 70 ainda, a gente pegou aquela fase meio controversa, meio conturbada do cinema nacional e nós tivemos poucas produções, né, de qualidade. Tivemos, claro, não foi só, não foram só aquelas produções ruins de baixa qualidade, mas muito poucas. Então eu fico bastante feliz de ver esse incremento que nós estamos tendo recentemente. Recentemente ainda, nos últimos 20 anos, né? Também não é uma coisa tão recente assim. Mas aí ganhando Oscar, né? Provavelmente vamos ganhar aí uma palma de ouro. É muito bom essa conquista, que é de todos nós, né? Mas bom, o primeiro tema que eu vou abordar hoje é sobre a PEC da Segurança Pública. A PEC foi proposta faz uns 20 dias, uns 2 meses, né, pelo ministro Lewandowski, né, ex-ministro do Supremo. E o objetivo aqui é tentar regulamentar e tentar melhorar a segurança pública no país, principalmente na questão do combate ao crime organizado. A gente entende que hoje uma das maiores preocupações, se não a maior preocupação dos brasileiros é com a questão de segurança pública, até porque ela atinge todas as classes, todas as pessoas de forma quase que indiscriminada. Então, todo mundo está sujeito a sofrer algum tipo de violência, né, alguma perda, alguma coisa nesse sentido. Só que ela traz algumas coisas boas e ela traz algumas questões que são extremamente polêmicas e, na minha humilde opinião, não resolvem o problema. Na verdade, vão criar um problema futuro. O primeiro ponto é a constitucionalização do Sistema Único de Segurança Pública. O Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, ele é a rede que integra todos os mecanismos de segurança pública do país. Então, vamos lá, as polícias federais, as polícias estaduais, as guardas municipais, né, todas dentro de um único órgão de regulamentação e controle. O SUSP ele não tem poder de intervenção direta na atuação de cada órgão. Cara, como é federal, ele acaba atuando diretamente na Polícia Federal e Rodoviária Federal, sem muito questionamento, mas já nas polícias estaduais e as guardas municipais ele não tem muita ação. Mas, levando isso para o campo constitucional, ele também aumenta o poder de regulação do secretário nacional de segurança, né, e provavelmente do sistema todo. A justificativa é que isso vai tornar ele mais forte, mais resiliente e mais funcional. Mas o que acontece na prática? No Brasil, a gente tem essa ideia meio distorcida de que transformar um assunto que é regulado por lei ordinária em assunto constitucional torna ele mais poderoso, vamos dizer assim. Aumenta a aura de funcionamento, o que na verdade só torna mais complicado alguma alteração e aumenta o texto constitucional. Não tem por que definir isso na Constituição. Nossa Constituição já tem um monte de coisa que não devia estar lá. Ela é muito inchada, porque tem essa ideia, como falei já, distorcida, de que estar na Constituição faz com que funcione melhor. Não, já está a lei lá, já está funcionando, já está tudo certo, não tem por que mexer nisso. Mas, né, não vamos aprofundar nessa discussão, isso é uma opinião minha e eu já vi vários outros juristas também comentando sobre o assunto, essa tendência distorcida de colocar coisas demais na Constituição. Daqui a pouco nós vamos ter uma Constituição quase tão grande quanto um Código Penal da vida. A PEC também aumenta a atuação federal dentro da segurança pública.
Então, não só nessa parte de controle dos órgãos dentro do SUSP, mas também atuação das polícias federais. Porque as polícias federais, né, então, a Polícia Federal hoje ela tem atuação limitada a crimes interestaduais e aquele conjunto de crimes que são considerados de competência da Justiça Federal. Crime contra o sistema financeiro, tráfico internacional de drogas, então isso são atuação específica. Nessa PEC, a atuação da Polícia Federal engloba outros tipos de crimes e outros tipos de ações que não são as que tem hoje. Aumenta esse arcabouço. Não sei se todo mundo lembra que eu comentei sobre a Polícia Ferroviária Federal, que nós temos ela citada na Constituição como pertencente ao SUSP, mas não temos ela criada de fato. Então essa PEC tenta corrigir essa distorção. Então ela cria a Polícia Viária Federal, que na verdade é a atual Polícia Rodoviária, só que amplia a atuação dela também em ferrovias e vias aquáticas. Então, tudo que é de transporte, tudo onde ocorre transporte, passa a ser competência da Polícia Viária Federal. E também expande oficialmente uma atuação que ela já faz hoje, de atuar em conflito e em suporte às polícias estaduais e também à Polícia Federal. Ela já faz isso hoje sem a devida regulamentação, agora passa a estar incluído no texto constitucional. Ela trabalha também com a questão da integração. E a integração, a forma que está colocado não fica clara. Porque nós temos realmente um problema sério de integração de sistemas de informação entre as polícias hoje. E por que essa falha de integração ela é tão relevante? Nós passamos muito tempo para conseguir padronizar, por exemplo, o registro de homicídios, na verdade de mortes, né? Porque cada estado classificava as mortes de uma forma distinta. Então hoje a gente tem o conceito de crimes violentos, letais e intencionais. Então ele tem que ser um crime, ele tem que ser violento, tem que ter resultado morte e tem que ter sido intencional. E aí entra tudo, entra estupro seguido de morte, entra latrocínio, entra lesão corporal seguida de morte. Então tudo que tem resultado morte no final e foi causado por violência e foi intencional entra nessa qualificação. Porque cada estado botava diferente, tinha estado que considerava latrocínio homicídio, tinha estado que não. E aí era difícil ter essa estatística padronizada, porque era muito havia um disparate muito grande. Então, outro exemplo que nós ainda temos não temos registro de crimes contra pessoas LGBT, porque não existe formulário padronizado de crimes contra pessoas LGBT. A gente não consegue nem separar quando são pessoas trans de quando são pessoas gays, lésbicas e bissexuais. A gente a questão dos marcadores raciais também. Então, tem estado que separa por raça, tem estado que só diz se é racializado ou não. É muito complexo isso. E para poder elaborar política nacional de segurança pública, precisa desses dados padronizados. Então, a integração é uma questão bem importante, mas do jeito que está colocado, não fala sobre essa padronização dos dados também. Fala só de que o sistema tem que se comunicar. E eles estão mais preocupados em conseguir buscar dados de pessoas que já têm cadastro criminal, né? O cara foi abordado, o cara não foi, o cara tem condenação, o cara não tem, porque eles também não têm um cadastro nacional disso. Se eu precisar levantar o dado de alguém que de outro estado, tem que fazer contato com outro estado para ver se ele tem alguma informação sobre essa pessoa. Guardas municipais. Esse ponto é bem interessante. A PEC prevê oficialmente que as guardas municipais podem fazer policiamento ostensivo. A gente já tem autorização do Supremo, mas está dentro de uma lei, né? Então não depender de uma decisão judicial que é precária. Então é muito relevante. Nós defendemos aqui sempre municipalização de segurança pública, então esse é um ponto que acho que não tem muita discussão. Um ponto bem legal, e aí eu vou elogiar, né, é a criação, eu sempre defendi aqui, mas a PEC já traz isso, a criação de corregedorias e ouvidorias independentes.
Então, eu sempre defendi que as corporações de segurança pública precisam de controle externo e eles precisam ter corredorias externas. Elas não têm que ser dependentes, não têm que ser incluídas dentro do próprio serviço. Né? A lei de organização básica das polícias militares, que foi aprovada no ano retrasado, ela diminuiu essa autonomia das corregedorias e colocou as ouvidorias subordinadas aos comandos gerais, o que é absurdo. A ideia justamente de ter uma ouvidoria é que ela seja externa, para que alguém tenha como reclamar sem ter que se reportar à pessoa que está reclamando. Então é um grande avanço se isso for aprovado como está. E por último, né, um ponto também relevante, é a cooperação federativa. Então, as operações e a manutenção, na verdade, da segurança pública nos estados e municípios passa a ter oficialmente o apoio da federação. Então, a gente vai começar a ver operação conjunta das polícias militares com as polícias federais, ou da guardas municipais com as polícias federais. Então, vai ter esse suporte entre os entes, né, que compõem o SUSP. A gente já vê isso, mas isso é em regime de exceção. Né? Estando previsto na legislação, passa a ser a grande regra. Então, em geral, ele avança muito pouco, ele não resolve o problema, resolve problemas bem pontuais e que não são a grande base e a grande questão que envolve principalmente o crime organizado. Então, a gente precisaria de celeridade nas investigações, que é um problema burocrático, ele não é um problema técnico. Então a gente tem ainda a ideia de inquérito policial. Poxa, podia ter um juizado de instrução criminal. Porque como é que acontece hoje? Os crimes são avaliados pelas polícias judiciárias, que é a Polícia Civil e a Polícia Federal. E aí eles fazem a investigação e produzem uma peça chamada inquérito. Lembrando, a gente está numa democracia, a gente tem uma peça chamada inquérito, né, que é inquisitorial, não tem direito de defesa, já é tudo desconexo, na verdade, alguma herança de tempos passados. Como é que funciona isso em outros países que têm essa parte criminal mais avançada? Eles têm um juizado de instrução criminal. Então, essa investigação ela já ocorre dentro do processo criminal. E qual é a vantagem disso? As pessoas não precisam depor duas vezes, porque tudo que foi colocado no inquérito tem que ser refeito dentro do processo criminal. Então, isso é tempo, dinheiro, e aí tem que testemunha, e as testemunhas já dizem a coisa numa parte do processo, depois dizem outra na outra parte. É bem complexo, é desnecessário isso. Então, o que a polícia deveria coletar é o mínimo de comprovação de que existe um indício de crime ali, e o promotor já apresenta a denúncia a partir dali e se inicia o processo. E aí a investigação ocorre, final, né, por dentro do processo, como ocorre em basicamente qualquer país que tenha um sistema de justiça mais eficiente que o nosso. Mas percebe-se pelo menos que a discussão está em voga e está se tentando evoluir nessa solução. Então não é algo que se está deixando de lado para não ser mais discutido. Por fim, eu queria falar rapidamente do fato que foi divulgado já faz também mais de uma semana de um grupo de policiais aqui em Florianópolis, né, agredindo alguns moradores de uma pessoa em situação de rua no centro de Florianópolis. Eu já também tratei várias vezes aqui que um dos problemas da formação e do entendimento como a polícia se vê é entender que ela está lidando com o inimigo, então ela está tratando com o inimigo. E aí quando um policial age dessa forma, eu vou tentar desconsiderar muito elemente que possa ter algum sadismo ou algum tipo de transtorno envolvido, mas ele está agindo acreditando que ele está fazendo certo, ele está agindo acreditando que ele está fazendo bem, porque ele entende que aquele cidadão, aquela pessoa em situação de rua, é o inimigo e que deve ser combatido. Como ele sabe que existem regras e existem limites para o combate que ele pode fazer, né, ele acaba tentando achar um
uma forma de extravasar essa frustração e agredindo a pessoa. Isso é extremamente criminoso. Não existe qualquer coisa que possa ter acontecido ali. Não existe justificativa para esse tipo de comportamento. É um comportamento criminoso. É um comportamento que tem que ser estudado e tem que ser combatido. Lumen, a gente quer, inclusive, trazer você para a gente falar mais especificamente sobre isso ali. Daqui a pouco a gente combina num JTT. Eu te agradeço, Lumen, mas a gente precisa encerrar agora, que vai começar o programa da Erli Camargo também. Então, tá encerrando tua coluna, Lumen, querida. Então, eu queria concluir, né, com uma pergunta que eu faço frequentemente, que é: quem nos protege de quem nos protege? É isso, então. Muito obrigado, um ótimo final de semana